Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Tudo em paz contigo? Tudo bem? Sim, glória a Deus. Eu creio que o Cristiano está conosco pela primeira vez. É Cristiano, né? É? É isso aí, consegui guardar teu nome. Isso é um milagre, meu irmão. Deus te abençoe. Ron, estende a mão aí, dá um salve. Seja bem-vindo. O Juan está do teu lado, ele que é o capitão aqui, ele que manda no negócio. Amém? Seja muito bem-vindo, Juan, também. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez, que está conosco aqui? A família da Cris, né? Sejam muito bem-vindas. Eu creio que coisa linda poder ver a família reunida, né? Ver gerações andando e servindo ao Senhor. Esse é o propósito de Deus. A bênção que Deus tem derramado sobre a minha vida, ela precisa alcançar a próxima geração. Tá certo? E essa palavra vai se cumprir, está se cumprindo sobre nós. Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Obrigado aos meninos do louvor, que tempo precioso. Eu creio que a nossa alma já foi saciada, né? A gente já está aí apto para poder vencer os gigantes que se apresentarão na caminhada. Tempo precioso de adoração. A gente está numa série de mensagens, estamos falando sobre salvação, o caminho do céu. Domingo passado nós trouxemos a primeira mensagem, será uma série de 6 mensagens. Se você não viu a mensagem do domingo passado, veja, porque é um quebra-cabeça. Você precisa entender essa primeira mensagem para poder compreender essa segunda mensagem, e essa segunda mensagem vai disparar uma terceira mensagem, e assim sucessivamente, tá certo? E a ideia é que nós possamos entender o que realmente Deus, qual é a mensagem que Deus trouxe quando Ele enviou Jesus à terra. O homem perdido precisava de um resgate. E Deus olhava para a terra e não via um justo que pudesse fazer e cumprir esse propósito. Por isso Ele envia o Filho, que nunca pecou, que dolo algum se encontrou em sua boca, para se tornar um homem, para que como homem, Ele pudesse viver uma restauração no lugar do homem. E Cristo, ao morrer na cruz, Ele resgatou o homem do estado que o homem estava. Quando o homem pecou, ele criou uma condição. Ele vivia debaixo de uma condição, que era a condição do pecado. E não conseguia sair daí. Tá certo? E por isso que Deus, Filho, se fez pecado por nós, para nos resgatar daquele lugar. Por isso que eu preciso, para poder entender salvação, eu preciso entender redenção e justificação. Porque esse é o processo completo da salvação. Deus me salvou, mas também pagou o meu preço, pagou a minha dívida. Eu tinha uma dívida que me escravizava, que era a dívida do pecado. Cristo, quando morreu na cruz, Ele falou, tetelestai, Pai, está consumado. A dívida está paga. Os teus filhos estão livres. Aleluia. Glória a Deus. Mas ele além de pagar a nossa dívida, Ele também nos fez justos diante de Deus. É por isso que nós podemos ter essa ousadia de adentrar a presença de Deus. Não pela minha própria justiça, mas porque Ele abriu um novo caminho e me fez alguém justo. Alguém justo é alguém que vive de acordo com a vontade de Deus, mesmo que às vezes eu ainda falho. Mas quando eu falho, existe o justo juiz, que me justifica das minhas falhas, e fala para o Pai, Pai, não trate ele pela sua iniquidade, trate ele pela minha justiça. Aleluias, isso é salvação, e eu preciso entender isso tem que entrar na minha alma. Para mim me comportar como filho na casa do Pai, eu preciso entender que é bom demais para não crer. Tudo que Deus fez é maravilhoso. Mas eu preciso receber um toque da graça. Quando a graça toca a minha vida, quando eu recebo um toque do amor de Deus, eu compreendo salvação. Pela lei, pela escritura, fica um negócio meio que
incompleto. Mas quando eu recebo o entendimento e recebo um toque do amor de Deus, eu compreendo o que é salvação. O resgate que Deus fez por mim. E como alguém resgatado, como alguém redimido, justificado, eu olho para mim e me arrependo dos meus pecados. Arrependo da minha velha conduta, da minha velha maneira de viver. E é sobre isso que eu quero falar. Arrependa-se, pois o reino de Deus chegou. Mateus 4,17. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Toda salvação, toda obra da salvação foi feita por Deus, está pronta. Fala, a salvação está pronta para todos aqueles que a recebem. Essa obra está pronta, está terminada. Porém, existe algo que eu preciso fazer para acionar a salvação de Deus na minha vida. Eu preciso crer que essa obra está pronta. A fé aciona a graça e a graça aciona a salvação de Cristo em minha vida. Não tem nada que eu possa fazer senão aceitar esse presente maravilhoso que ele vem através da fé. Porém, o arrependimento é o processo que me leva a receber perdão dos meus pecados do passado. Por isso que o encontro com Cristo é um divisor do ontem para o hoje. Porque quando você encontra Cristo, você encontra a salvação, você encontra a redenção, justificação. O teu passado, ele é perdoado. Mas eu preciso ter entendimento e me arrepender daquilo que eu fiz no passado e do perdão que eu estou recebendo. Então, consciência de reino é entender que tudo é pela graça, mas eu preciso participar nesse processo reconhecendo o meu pecado, reconhecendo aquilo que eu fiz no passado. A fé provoca o arrependimento. Fala, a fé provoca o arrependimento. Enquanto o arrependimento confirma a fé. Pois uma coisa revela a natureza da outra. Quando eu encontro a fé me leva ao arrependimento. E o arrependimento confirma a minha fé em Cristo Jesus. Essa é a obra redentora. Através da fé eu aciono a graça. Através do arrependimento eu aciono o reino de Deus. Eu aciono a obra de Cristo. Eu aciono aquilo que o reino, governo de Deus tem para a minha vida. E é através desse processo que eu preciso entender o que é justificação. Nós fomos tirados de um reino, que é o reino das trevas. E Cristo Jesus nos levou para um outro reino, que é o reino de Jesus, que tem governo. Quando Isaías, no momento que o tio dele morre, no momento de crise, porque o rei Uzias morreu, o trono estava o quê? Vazio. E nesse momento ele foi levado à presença de Deus. E lá na presença de Deus, ele entendeu que o trono de Deus nunca esteve vazio. Ele governa pelos séculos, pelos séculos, pelos séculos e pelos séculos. E é isso que eu preciso entender. O reino de Deus precisa trazer sobre a minha vida o governo de Deus. E é nesse lugar onde eu vou compreender exatamente que é bom demais para não crer. E nesse processo, quando o reino começou, quando o reino foi introduzido, Deus envia João Batista. João Batista foi profetizado por Isaías e pelo último profeta no Velho Testamento. Virá aquele que irá preparar o caminho para o Messias. E a pregação de João Batista era tão forte, tão impactante, porque ele pregava o quê?
O que João Batista pregava? Qual a única mensagem que João Batista pregava? Arrependei-vos, por quê? Porque o reino já está chegando, já está entre nós. Então, essa mensagem levava as pessoas até João Batista. João Batista estava num lugar onde não tinha estrutura nenhuma, mas João Batista tinha uma voz e tinha uma mensagem. E essa mensagem era a mensagem do reino. Era a mensagem que estava no coração do Pai. E é isso que atrai as pessoas. Não é o que você fala, mas é quem te enviou para falar o que você está falando. E as pessoas chegavam até João Batista. E ele pregava, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Lucas 3,7 fala assim: porque João dizia às multidões que saíam para ser batizados. A mensagem dele era bem light, bem suave. Raça de quê? Víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura. Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que devemos fazer? E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobre mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Uma síntese dessa mensagem é o seguinte: o arrependimento é uma mudança de comportamento que se origina na mudança de pensamento. O arrependimento é uma disposição para mudar sempre que houver necessidade. Fala, o arrependimento é uma disposição mental para mudar sempre que houver necessidade. Vou falar da minha disposição mental. A minha disposição mental normalmente é justificar ao invés de me arrepender. Eu não sei você, mas essa é é o meu mindset. Mas o arrependimento é igual o que está escrito lá na oração modelo. Nós pedimos o pão de cada dia para Cristo. Nos dê hoje, Senhor, o pão, a provisão. Se eu fosse escrever, eu acrescentaria. Como não pode acrescentar, deixa como está. Mas, assim como a gente pede o pão de cada dia, nós também precisamos pedir pelo arrependimento de cada dia. O homem segundo o coração de Deus, ele orava assim: Senhor, eu não consigo mexer com a minha alma. Tentei, mas não consigo. É complexo demais. Você me sonda, Deus. Você me conhece, Deus. E vê se há em mim algum pensamento ruim, alguma intenção má. Vê se há em mim o meu olho está olhando aquilo que não deve. Isso tem gerado no meu coração segundo intenções. O Senhor me sonda, Deus. O Senhor me conhece. E vê onde é que realmente eu preciso me arrepender. Tá certo? Metanoia é uma mudança radical de 180 graus que nos levará a andar na direção inversa. Normalmente, o exército romano, que tinha uma influência muito grande com a cultura grega, e todo o Novo Testamento foi escrito em grego, e essa palavra arrependimento significa metanoia.
o exército, quando ele estava treinando, marchando, eles estavam marchando em uma direção, pá, 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 e o general gritava, metanoia! E eles viravam 180 graus e andavam em outra direção. É justamente isso que a palavra de Deus está falando. Quando Cristo nos chama ao arrependimento, quando Cristo fala arrependimento, Ele estava falando para aquele exército, para que direção vocês estão marchando? Eu estou dizendo para vocês, o general está liberando a palavra, o quê? Metanoia, muda o curso, muda o destino, muda a direção da sua vida. Isso significa arrependimento. Lucas 19:8 fala, Zaqueu por sua vez se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. O que Zaqueu estava fazendo? Zaqueu estava mudando o curso da vida dele. Zaqueu estava fazendo uma mudança de 180 graus. Se Zaqueu falasse assim, eu vou parar de cobrar mais, o arrependimento estava completo? Porque além de deixar de extorquir, ele precisava também restituir. É o processo completo. Quando nós não entendemos arrependimento, nós cortamos as etapas do arrependimento. Eu confesso que eu estou errado, mas eu não restituo, eu não mudo o meu comportamento. Então esse homem, além de parar de roubar, agora ele passa a restituir, ele passa a dar. Quando o arrependimento é verdadeiro, os frutos são evidentes. Os frutos falam de que natureza é a árvore. Vou repetir. Os frutos revelam a natureza da árvore. Você não precisa falar de que natureza, qual é a sua natureza. Os frutos revelam qual é a sua natureza. Atos 16:33 fala daquele relato onde Paulo e Silas, por terem libertado uma menina, eles foram presos e açoitados pelo exército romano. E Atos 16:33 fala assim, naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levados para sua casa, deu-lhes o quê? De comer. E com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido. Já é um processo, já deu o primeiro passo. Mas além de não roubar mais, o que ele precisa fazer? Agora ele precisa trabalhar. Esse é o processo completo do arrependimento. Não é só deixar de fazer, é colocar uma verdade na mentira que você praticava antes. E aquele que mentia, não minta mais. E agora? Ande na verdade. Fale a verdade. Seja um exemplo de verdade. João Batista, ele foi profetizado no Velho Testamento. Então, quando ele chega, ele é a própria encarnação do quê? Do verbo, da verdade, da profecia. A verdade estava tão entranhada nele, que quando ele falava, atraía as pessoas. Isso é um processo de arrependimento. É deixar que a verdade aprofunde tanto em você, que quando você abra a boca, você possa atrair as pessoas por aquilo que você vive e fala. Então essa foi a pregação de João Batista. A pregação de Jesus, Mateus 4:12. Fala assim, ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu o quê? Uma grande luz. Olha o que acontece quando o reino entra.
as trevas, automaticamente, elas são dissipadas. E a luz entra. Não é um processo gradativo, que a luz vai chegando aos poucos, até a luz tomar conta da situação. Quando a luz entra, as trevas são dissipadas. É isso que o reino de Deus promove. Verso 16, né? O povo que vivia em trevas viu o quê? Grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Jesus, ele dá continuidade à mensagem de João Batista. Com uma diferença. João Batista, ele pregava e chamava as pessoas ao arrependimento, para o batismo de arrependimento. Mas ele completa a mensagem dele. Eu batizo com o arrependimento. Mas vem, ele está aqui. Ele está entre nós. Ele já chegou. Esse os batizará com o Espírito Santo, não com fogo. Porque esse fogo não é o fogo do Espírito. Porque Jesus, ele tanto batiza com fogo, como ele pode ser a justiça que Deus irá implantar para aqueles que não recebem, para aqueles que não se arrependem, para aqueles que não recebem a salvação. Então já está, ele chegou, ele já está aqui, ele só está esperando o comando de Deus. Por isso que gerou uma crise em João Batista, quando ele veio. Imagina você fazendo o batismo, vem, batiza você, irmão querido, batiza você, irmã querida, e o próximo da fila é quem? Jesus. Ele sabia que Jesus não tinha cometido pecado algum. E o batismo de João era batismo para quê? Ele fala, não faz sentido, por que eu vou te batizar? Mas Cristo fala para João, você não vai entender tudo mesmo. Mesmo que eu faça um seminário com você, agora você não vai entender. Mas para que se cumpra toda a vontade do Pai, eu me submeto a esse batismo. E quando ele é batizado, quando Jesus, presta atenção, quando Jesus ele desce as águas, sem pecado nenhum, sem necessidade de arrependimento, quando ele sai das águas, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus desce sobre ele, e como uma pomba, e do Pai vem uma voz: esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria de viver através da vida dele. Então, quando o arrependimento entra na nossa vida, quando nós passamos a ser guiados pelo Espírito Santo, essa é a obra que o Pai fala, essa é a obra que o Pai revela. Esse é um filho amado, esse é um filho comprado, esse é um filho registrado, esse é um filho que carrega dentro dele a minha essência, a essência de Cristo. Esse é o processo que o arrependimento cria em nós. Jesus é o único que tem poder para denunciar o pecado e também perdoar o pecador. João 8:10, levantando-se Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Essa história, esse relato, é a história da mulher que foi pega em adultério. E a gente se escandaliza. Meu Deus, essa mulher foi pega em adultério. E o Velho Testamento falava que essa situação levava os dois adúlteros, porque quem comete adultério não consegue adulterar sozinho, entendeu ou não? Precisa ter um companheiro para isso. Os dois adúlteros teriam que ser apedrejados.
e a liderança corrupta, a liderança religiosa, que deveria revelar o reino e a misericórdia e a graça de Deus, queriam aplicar a lei, e levam essa mulher até diante do justo juiz. Levaram ela para o tribunal errado. E falaram: mestre, essa mulher foi pega, fato, que foi pega, tem um selfie, tem foto, tem tudo aqui. Foi pega em adultério. A lei ordena que nós devemos apedrejá-la. E Jesus fica quieto. Eu creio que Jesus estava pensando assim: povo sem vergonha, raça sem noção do que estão falando, adúlteros. Com todo o respeito eu falo isso, não falo isso para ofender ninguém, mas é o que a Bíblia está falando. Forçaram Jesus para Jesus falar alguma coisa. Então Jesus, ele fala. O que Jesus fala? Eu esqueci essa parte da mensagem. O que Jesus fala para aquela multidão? Está igual o Pentecostes. Fale aí com voz de trovão, por favor. Aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra. E o que aconteceu? Tof. Onde é que você vai? Vou ali em Jerusalém tomar um cafezinho no Starbucks. Eu vou ali, não sei, lanchar. As pedras começaram a cair. Até todos irem embora. Essa mulher poderia ir embora? Presta atenção. Essa mulher poderia ir embora? Poderia? Mas não foi por quê? Porque ela precisava de justificação. Ela precisava receber o arrependimento. Ela precisava receber o perdão do único que pode perdoar pecadores. E Jesus fala para ela: cadê o povo? Todos foram. Só ficamos eu e você. Jesus olha para ela e fala: filha, eu não te condeno. Eu vim para te salvar, eu vim para te redimir, eu vim para te tirar dessa vida, eu vim para parar esse sofrimento, eu vim para parar essa situação, eu vim para mudar a história da tua vida, mulher. Porém tem uma coisa: vá e não peques mais. A graça, a misericórdia, quando ela toca na minha vida, ela transforma a minha maneira de viver. Essa mulher que buscava no homem saciar o buraco vazio que estava dentro dela, agora ela encontrou um homem que supre a vida dela, um homem que sacia a sede da alma dela. Além de perdoar, Jesus também exorta a mulher: mude a sua maneira de viver. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o que mais? Eu gosto da tradução revisada e corrigida que fala assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, eu não vivo mais na carne. Você vive na carne, você vive em uma estrutura, mas não é essa estrutura que determina a sua conduta. Existe uma nova estrutura, que é a estrutura espiritual, e que te conduz a viver pelo Espírito e pela fé. Já não vivo mais eu. Às vezes o velho marciano atua na carne ainda. Mas o Espírito que habita em mim, ele não veio me visitar.
Ele veio fazer de mim morada do Altíssimo. E no meu particular, ele fala, que atitude é essa, seu Marciano? Você já teve essa experiência, não? E aí você fala assim, me perdoa, Senhor, porque é a minha carne querendo viver em mim. Eu me arrependo. Por isso que o arrependimento ele tem que ser igual ao pão de cada dia. Quando aquele pensamento doido vem, fala, Deus, me cobre a minha mente com a tua palavra. Quando aquela intenção, quando o diabo fala para você, divorcia dessa mulher. Só eu que escuto isso? Não. É o diabo falando isso na tua. Aí você tem a oportunidade de viver na carne, esse pensamento, ou você tem a oportunidade de calar esse pensamento e viver no Espírito e falar assim, Deus me deu uma companheira. Deus me deu uma companheira para mim viver todos os dias da minha vida. E isso só é possível se eu viver, tanto eu quanto a minha companheira, debaixo do Espírito Santo de Deus. Tá certo? E a última, a pregação da igreja primitiva. Atos 2:37. Atos 2:37. Atos 2:37. Vamos lá. Até o verso 40. Quando viram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu. O que Pedro respondeu? Arrependam-se e cada um de vocês seja em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que ainda estão longe. Isso é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvem-se dessa geração perversa. E aqui, a mensagem de arrependimento, ela é completa. Ela é completa porque a igreja primitiva recebeu, os apóstolos passaram pelo batismo de João. Os apóstolos passaram pela mensagem de Cristo Jesus. A Bíblia fala que Jesus não batizou nenhum. Porém, a igreja recebeu a mensagem completa. Os apóstolos receberam a mensagem completa de arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento está vinculado à renúncia. Quando Jesus pergunta, quem quer ser seu discípulo? Ele está apresentando um benefício enorme. Porém, ele também apresenta a necessidade de renúncia. O que é renunciar? É largar tudo aquilo que não é bom. Deus não está perguntando para você largar algo que é bom. Essa renúncia momentânea vai produzir um eterno propósito, uma eterna vida. Então você renuncia a algo que é momentâneo para receber algo que é eterno. Vale a pena ou não vale a pena? Vale muito a pena. Lucas 14:33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia o quê? Que não renuncia o quê? Vocês estão aí com o boletim? O que está escrito aí no boletim? Que não renuncia a tudo. Everything. Todo. Você entende o que é tudo? Nós vivemos a cultura do pechinche. Eu quero comprar o bom
o melhor que está on sale. E quando a gente consegue comprar algo bom por um preço menor, que vitória! Glória a Deus! Consegui! Isso vai entrando aonde? Na minha e na tua alma. Falar de renúncia para essa geração é quase que uma loucura. É uma blasfêmia. Nós queremos tudo do reino, mas não queremos renunciar. Nothing. Me vem o reino como eu sou e eu vou ser feliz. Não vai funcionar. O reino é resultado de alguém que entendeu que precisa renunciar a tudo. Essa é a mensagem do reino. Essa é a mensagem que atraía as pessoas para João Batista. E essa é a mensagem que vai continuar atraindo as pessoas nessa geração. Se você entrega tudo, você tem tudo de Deus. Pedro perguntou: Cristo, nós entregamos tudo. E o que é que nós vamos receber? Qual é a pólice de garantia que o teu reino propõe e oferece para nós? E Jesus fala assim: Pedro, se está falando de apólice, se está falando de garantia, I give you 100 times more in here. Te dou 100 vezes mais em vida e ainda de gorjeta a vida eterna. Tá bom assim, Pedro? Você quer que aumente a proposta? Eu preciso entender onde é que eu estou envolvido, com que reino é que eu estou envolvido, para poder me comportar da maneira correta. E é isso que a igreja primitiva pregava. Renuncia tudo. Largue tudo. Porque tudo vai valer a pena. Tudo vai valer a pena. O pouco que você renunciar vai produzir um peso de glória na sua vida e na minha vida. Segundo lugar, batismo nas águas. Essa renúncia começa com um ato profético de matar a carne para nascer uma nova criatura que será governada pelo Espírito Santo. Olha o processo. Morre a carne, nasce um novo ser que vai ser direcionado pelo Espírito Santo. Essa é a mensagem completa de arrependimento. Eu deixo as obras da carne, mas se eu deixar as obras da carne, sem ter o selo do Espírito Santo, eu volto a praticar as obras da carne. O batismo de João perdoa os pecados do passado. O batismo no Espírito me dá força para não viver mais pecando no meu futuro. Então esse é o processo que a igreja entendeu. Estava conversando com uma pessoa no tempo de jejum. E essa pessoa falou para mim assim: eu vou tirar isso essa semana. E ela falou assim: tá certo? Eu falei: se você sente necessidade, tá. Mas por que você quer tirar isso? Porque isso está me atrapalhando. Então você está me dizendo que aquilo que está te atrapalhando, você vai tirar uma semana e depois de uma semana você vai voltar a praticar? E você quer que eu concorde com isso? Ele falou: não está certo. Está errado. Se está te atrapalhando, tira tudo. E não volta a praticar depois de uma semana. Imagina um fumante falar assim: eu vou jejuar cigarro uma semana. E depois de 7 dias eu volto a fumar. Pode ser? Rapaz, isso está roubando a tua saúde. Deixa esse negócio. O pecado rouba. O pecado desde o começo tem roubado. Tem roubado a saúde, tem roubado o relacionamento, tem roubado a vida eterna, tem roubado. Tudo que o diabo oferece, ele cobra. Vou repetir. Tudo que o diabo oferece, ele cobra. O que Cristo está oferecendo gratuitamente, parece que não é bom. A graça é um presente. A cura é um presente. A misericórdia é um presente. A restauração é um presente. Mas só que eu preciso sair dessa cobrança para poder ser envolvido pela graça de Jesus. Estou terminando.
Mateus 3:11, a parte A. Eu batizo vocês com o quê? Com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. E ele os batizará com o Espírito Santo. Terceiro lugar, uma vez que eu recebo o arrependimento, e eu me batizo, eu passo pelas águas. É o processo. Aquele que recebe a Cristo precisa completar esse pacto, que é o batismo nas águas. É uma declaração, que é um estabelecimento que você faz, é uma declaração que você faz no mundo espiritual. Aqui está morrendo uma velha pessoa, está nascendo uma nova pessoa. Mesmo que essa nova pessoa ela vai sendo desenvolvida ao longo da vida. Tá certo? Então, quem recebe a Cristo precisa passar pelo batismo das águas. E por que precisa passar? Porque é uma declaração. O batismo não salva. O batismo é um ato de quem é salvo, é diferente. E por último, receber o dom do Espírito Santo. Uma vez que eu me arrependo, uma vez que eu passo pelo batismo, o que aconteceu quando Jesus passou pelo batismo? Eu creio que Jesus já estava cheio do Espírito Santo. Ele recebeu o batismo ali nas águas. Mas ali foi uma confirmação para que o homem pudesse ver o projeto de Deus. Naquele momento o Espírito vem sobre Jesus e confirma a obra. O privilégio de tornar morada do Espírito, casa de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tanto Jesus como os apóstolos e até o apóstolo Paulo nos ensinam sobre a necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo. Não basta se tornar morada do Espírito, é necessário se tornar cheio do Espírito Santo. Efésios 5:18. E não se embriaguem com vinho, pois isso levará o quê? A devassidão. Mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra cheio, como a Bíblia foi traduzida, o Novo Testamento, eu falei que ela foi traduzida em grego, essa palavra cheio, ela tem a mesma tradução para duas palavras no grego. Uma é plimpleme e a outra é pleiros. Fala plimpleme e outra é pleiros. Fala comigo, me ajuda aí, gente, ajuda eu. Fala plimpleme, pleiros. Me ajuda para eu poder te ajudar, para não esquecer que tem o plimpleme e tem o pleiros. O que é um plimpleme? É um enchimento de dentro para fora. E o que é o pleiros? É um enchimento, é um preenchimento dentro. Você não precisa participar de um evento para ser cheio do Espírito Santo de Deus. O evento já aconteceu. O Espírito Santo, ele está falando assim, fill me up, please. Fill me up, please. Me enche de você, criatura. Que você possa ser cheio de mim. E você não vai precisar ir para um evento gospel para receber um toque do Espírito Santo. Onde você tem que pagar um ingresso caro para adorar o homem. Desculpe se eu ultrapassei o limite. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é morada do Deus Altíssimo. A unção está sobre você. Seja cheio do Espírito Santo. E por onde você andar, você vai levar essa unção de graça, essa unção de favor, essa unção de vida de Deus. E as pessoas vão reconhecer que você é alguém tocado pelo Espírito Santo de Deus. Essa era a mensagem da igreja primitiva. Paulo chegou em Éfeso e perguntou: quem aqui foi batizado com o Espírito Santo? Ele não perguntou: você fez aquele curso de 7 passos para você prosperar? Ele não perguntou nada disso.
Ele falou, pelo amor de Deus, vocês, além do batismo de João, vocês também receberam o batismo do Espírito? E as pessoas falaram o quê? O que é batismo no Espírito? Nós nem sabemos. Nós conhecemos o batismo de João. E a Bíblia fala que Paulo impôs as mãos e foram cheios do Espírito Santo. É tempo, queridos, a chapa cada vez mais vai ficar quente. E é tempo de andar cheio do Espírito Santo. As perseguições não vão diminuir. Somente cheio do Espírito Santo eu vou conseguir completar essa carreira que Deus me propôs. Somente cheio do Espírito Santo, você vai conseguir vencer essa luta que você está passando por ela. E como eu me encho do Espírito? Existe uma fonte que jorra de manhã, de tarde, de noite, e ela está jorrando aqui neste lugar agora. Para que você, cheio do Espírito Santo, como Pedro e João, quando se deparam com aquele paralítico. Porque na tua caminhada você vai se deparar com todo tipo de pessoa. Tem o paralítico, tem o cego, tem o doido, tem o que está sem esperança, tem o que está nas drogas, tem o que está enfermo, todos eles estão aí no caminho. E o paralítico pergunta uma esmola para Pedro e João. Eu já me perguntei várias vezes qual seria o meu comportamento diante daquela situação. Se na minha correria eu desse vintão, fala assim, toma aí vintão, cumpri a minha boa ação do dia. Ou se eu parasse, falasse para ele, olha para mim. O dinheiro não vai te tirar dessa situação. Mas o que eu tenho, o que eu recebi, isso pode mudar a tua vida. Em nome do grande Deus, hoje a tua história é mudada. Porque esse homem encontrou alguém cheio do Espírito Santo. Não deu uma receita de 7 passos, não deu a receita do chá de qual chá que você faz, Carlinhos? Dá o chá de alho. A receita do chá de alho vai te tirar desse negócio. Não dá essa receita. Dá a receita que você recebeu. A receita que vem dos céus. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por favor. Os meninos vão estar ministrando aqui. Nessa palavra, se o Espírito Santo falou com vocês, ministrou no teu coração, eu imagino que sim. Eu imagino que algo o Senhor ministrou na tua alma. Se porventura existe uma área na sua vida que você entende que você precisa reconhecer que você errou, que você infelizmente não agiu como deveria agir. Isso não é para te acusar, isso não é para trazer peso na sua vida. Mas o arrependimento restaura. Fala o arrependimento. O arrependimento restaura. O arrependimento cura. Mesmo que depois você vai ter que fazer a restituição. Faça o processo completo do arrependimento. Se existe uma área que você precisa reconhecer,
que você precisa confessar diante do Senhor. Esse apelo, ele abrange 2 tipos de pessoas. Se você precisa confessar e reconhecer algo que não está bem, eu gostaria de convidar você, que você viesse aqui à frente. Fala assim, eu vou me expor. Quando as pessoas iam para João Batista para ser batizadas, elas confessavam publicamente o que elas estavam praticando. Em segundo lugar, o processo completo do arrependimento. Uma vez de confessar, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso que o Espírito abrace minha vida de uma maneira, que Ele cele minha vida de uma maneira, que já não viva mais eu, mas Cristo, Ele venha viver através de mim. Então dá um pulo aqui na frente. Se essa ministração é para você e você entende que algo Deus quer fazer com você nessas 2 áreas, vem aqui, os meninos estarão ministrando e logo em seguida eu quero orar pela minha vida e pela sua vida em nome de Jesus. Tá? Vem para cá, por favor, não demore não, venha para cá. Se o Espírito Santo falou com você, pode vir em nome de Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, romper as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Passado eu fiz um apelo de milagre. A igreja inteira veio à frente. Hoje eu convoco a igreja para se arrepender. E eu sou a primeira pessoa a estar aqui. E confessar a Jesus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Essa é a mensagem que eu e você precisamos responder. Eu quero te dar mais uma oportunidade. Em nome de Jesus.
Se você entende que essa palavra ministrou na sua vida, venha até aqui. Não se preocupe com o que os outros vão pensar. Se preocupe em agradar o Senhor e receber um toque do Espírito Santo, para que você possa ser cheio da graça e do favor de Deus. Venha até aqui, venha até aqui. Eu falo isso porque te amo e sei que você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Venha, 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 venha. Se hoje você escutar a voz do Espírito Santo de Deus, venha para cá. Não resista, Deus te ama. Ele quer fazer algo novo, e Ele quer fazer algo novo na sua vida. O ser cheio do Espírito Santo é consequência de arrependimento, é consequência de reconhecer que é necessário mudar. Estou crucificado. Clame, 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 clame ao Senhor, clame. Levante a sua voz ao Senhor. Agora vivo, não mais eu já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, eu já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu, não mais eu já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia. Depois de confessar, depois de você entregar e se arrepender, você que deseja receber um toque do Espírito Santo, é Ele que vai te tocar. Não olhe para mim, não olhe para mim, eu também preciso ser cheio do Espírito Santo. Mas o Senhor nos dá autoridade para repartir aquilo que nós recebemos. Assim como Paulo fez, ele impôs as mãos sobre aquelas pessoas e eles receberam a graça do Espírito Santo. Se você deseja receber um toque do Espírito Santo na tua vida, levante sua mão, levante a sua mão. Você que deseja receber um toque do Espírito Santo. Queria
Queria chamar a pastora Nilka, a Cris. Vem cá, Cris, por favor. Vamos orar pelas pessoas. Jonas, vamos orar pelas pessoas, Jonas. Queria pedir pro Denis também orar pelas pessoas. Vamos orar pelas pessoas. Ore pelas pessoas em nome de Jesus. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós declaramos neste lugar a tua unção fresca. Espírito Santo de Deus, nós declaramos que este lugar é uma terra santa, é um lugar onde o Senhor tem liberdade nessa manhã para poder tocar os teus filhos. São os teus filhos, Senhor. São os teus filhos, Senhor, que estão clamando pelo toque do alto. Então, Deus, no nome de Jesus, libera a unção, como no Pentecoste, que de repente veio do alto um som impetuoso e encheu todos que estavam naquela casa. Que dessa mesma maneira nós possamos nessa manhã receber o toque do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Deus amado, nós no nome de Jesus liberamos uma unção fresca do Espírito. Senhor, no nome de Jesus.
evidência? Qual é a evidência? Qual é a evidência de você estar cheio do Espírito Santo? É você não ter mais prazer nas coisas que você fazia antes. É você não ter prazer mais nas coisas que você via antes. É você não ter prazer mais nas coisas que você praticava antes. O Espírito Santo de Deus, ele provoca a sede de Deus no teu coração. O Espírito Santo de Deus vai te levar a ler mais a palavra. O Espírito Santo de Deus vai te levar a orar mais. O Espírito Santo de Deus vai te levar a ter compaixão. O Espírito Santo de Deus, ele vai ser o teu professor, ele vai ser o teu companheiro, ele vai ser aquele que vai instruir a tua vida. Jesus, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque essa promessa não foi só para os antepassados, ela é para nós e ela é para hoje. E nós te adoramos, Senhor. Que cada vida aqui, Senhor, que o Senhor tocou, possa viver algo novo, uma experiência nova. O Espírito Santo, alguém cheio do Espírito Santo, é alguém que irá fazer coisas novas, irá ter uma nova rotina. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém com uma rotina nova, com prioridades diferentes, com um comportamento diferente, com uma mente diferente. Eu te agradeço, Senhor, porque essa obra é feita pelo Senhor. A Ti a glória, a Ti a honra, o louvor, o poder e a majestade. Dê uma salva de palmas ao nosso querido e amado Jesus. Aleluias. Nós te adoramos neste lugar, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.